Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e nessa super aula a gente vai falar um pouquinho de matemática, né? A ideia dessa super aula é passar para você alguns aspectos importantes sobre o ensino de matemática, não é uma aula acadêmica de educação matemática, é passar para você alguns aspectos sobre o que é a matemática, como que pode ser vista a matemática, e alguns erros que alguns alunos cometem na hora de estudar para matemática, né, ou estudar matemática, e algumas coisas que você pode fazer para melhorar, né? Esse é o lançamento oficial do curso Matemática na Raiz, que é o meu curso, né, que é a minha metodologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu compartilhar o que eu preparei aqui para vocês, aí a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, fica o convite aí para você, está compartilhada aí a tela, né? Está compartilhada aí a tela. Fica aí o convite para você das minhas redes sociais, né? Tem o Instagram, deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar aqui da frente. Tem o Instagram, tem o YouTube, né? Canalzinho do YouTube, e tem o site, né? matematicanaRaiz.com.br, tá? Então, vamos começar. Quando a gente fala de matemática, né? Quando a gente fala de matemática, a gente vai falar, na verdade, um pouquinho sobre... É uma linguagem não usual, né? Desde pequeno, nós somos bombardeados, e essa é a palavrinha certa, com duas ideias. Primeiro, a linguagem materna e a linguagem dos números, né? Afinal, a gente trabalha com o nosso sentido auditivo, né? Ouvindo as pessoas ao nosso redor falar, e a gente trabalha também com a quantidade de pessoas, né? Geralmente a criança entende que tem o pai, tem a mãe, então é mais um, e ela vai vendo que, de repente, numa reunião de família, esse número vai crescendo, né? E ela vai criando o conceito de quantidade, né? A partir dessa linguagem não usual, a gente tem o que a gente chama de vocabulário matemático, né? O que seria o vocabulário matemático? É a gente entender, num primeiro momento, que, como a matemática é uma linguagem, ela tem um vocabulário todo próprio, né? E como que funciona esse vocabulário? Muitas vezes a gente tem termos matemáticos que têm a mesma escrita de palavras do nosso cotidiano, mas com significados diferentes, né? Por exemplo, né? Vamos pegar essa palavra que está aí no fundo do slide, né? Que está como pano de fundo, raiz. Perceba que quando a gente fala de raiz, a gente pode falar, por exemplo, na raiz de uma planta, na raiz de uma árvore, né? O pessoal da medicina usa a palavrinha raiz num outro contexto, né? E o pessoal da matemática também não fica atrás. Usa essa palavra raiz para designar, assim, logo no começo eu posso lembrar de dois elementos importantes, né? A raiz de um número, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim, ou aquele número que faz com que o polinômio seja zero, que a gente vai chamar de raiz da equação, né? Saber manipular esse vocabulário e saber trabalhar com ele é importante para quê? Para esse segundo ponto que está aí, entender o que está sendo pedido, né? Entender o comando do exercício. Afinal, o que a gente quer? A gente quer acertar o exercício, né? Caiu na nossa prova, a gente quer acertar. Ou caiu na nossa prova, a gente consegue brigar com ele porque a gente tem os conceitos bem fundamentados, né? É isso que a gente quer. Mas, afinal, o que é a matemática, né? A matemática ela é formada por um tripé: conceito, aplicação e prática, né? É um tripé, né? Se você tá aí agora, veja, quando eu falo de tripé, nenhum dos pés pode faltar, né? Nenhum dos pés pode faltar. E quando eu falo para você que nenhum dos pés pode faltar, a ideia é a seguinte: faltou um pé, o tripé não se sustenta, né? O que é o conceito? É aquela ideia que o matemático olha e fala: ah, aqui tem um padrão. Aí sai um conceito. Esse conceito ele vai derivar uma aplicação, né?
E a partir dessa aplicação a gente tem a prática, né? E aí na sala de aula tem alguns alunos, né? E eu digo para você que é a maioria deles, né? Eles trabalham não com os 3, trabalham com 1 ponto, trabalham com 2 pontos, né? E raramente trabalham com os 3 pontos, né? O aluno que gosta só do conceito, eu costumo dizer que é o aluno AirPods, né? O aluno Buds, né? Ou o aluno Castanhas, aquele que trabalha com os fones de ouvido, né? Ele está lá com o fone de ouvido, está na dele, ele ouve, ele vê o professor, atenção, ele vê o professor. O discurso do professor chega no aluno, chega com um confronto, né? Porque o aluno está preocupado com aquilo que ele está escutando aqui, não com aquilo que o professor está falando lá, né? E aí o que acontece? Quando ele tira o iPod, ou quando ele tira o fone de ouvido, ou quando ele tira a castanha, ele pergunta, o que você falou mesmo? E aí o aluno não tem sustentação, né? O aluno que só está preocupado com a aplicação é o que eu falo que é o aluno Stories, né? Nessa rede social, talvez a mais famosa entre os adolescentes aí, né? O Instagram, ele tem algo assim que é muito efêmero, né? Que é muito rápido, que é o Stories, né? Que dura em média 24 horas, né? Se você não turbinar o seu Stories. E aí o que acontece? Quando a gente parte para essa aplicação, né? Somente para a aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, beleza. Então isso fica na cabeça do aluno por um tempo muito curto. Ele não vai fermentando a ideia, né? O pessoal da biologia fala, né? Ele não vai ruminando a ideia, né? Ele não vai sedimentando o conceito, né? E aí o que acontece ele se perde, né? Na hora que ele muda o exercício, ele pode ter aplicação. Eu vou usar aqui, beleza, parou. Aí ele vai mudar. Não consegue, porque a aplicação dele não foi feita com a prática. E aí tem o aluno que eu chamo de trabalhador, que é aquele que pega a lista com 49 exercícios e pau. Aqueles 49 ele resolve. Só que é o aluno que começa a casa pelo telhado. Ele trabalha. O que acontece? Vem a primeira ventania, a casa cai. Por que a casa cai? Porque ele não tem o conceito, não tem a aplicação. O ideal é ter os 3. E ter os 3 bem assim, bem dosados, né? Para a gente não ter nenhum abuso. Ficar só no conceito não serve. Ficar só na aplicação não serve. Ter só a prática é bom, mas não é o suficiente, né? O suficiente é ter os 3 numa dose correta, tá? E a partir disso, a gente vai chegar no seguinte. Como a matemática é uma linguagem, a matemática ela usa, ou a matemática ela faz uso de uma linguagem materna para trabalhar com os seus problemas, né? Ela faz uso de uma linguagem natural, né, materna, para trabalhar seus problemas. Então, nos concursos de seleção, não tem nenhuma palavra que está lá na prova de matemática que não seja escrita em língua portuguesa. A não ser que ele use uma palavra que esteja fora, né? Tipo, uma palavra em inglês, por exemplo. Mas ele vai dar a tradução dessa palavra. Mas nos concursos que a gente tem aqui, nos concursos que a gente tem no Brasil, nenhuma palavra em matemática ela está numa outra língua que não seja a língua materna, né? Que não seja a língua portuguesa. E aí a gente tem uma vantagem, porque todas as palavras que estão lá a gente conhece. Só que aí lembra do começo, né? Lembra do começo. A gente está falando de uma linguagem não usual, né? Porque é uma linguagem totalmente diferente, né? É uma linguagem dela mesma, né? E com isso a gente passa a ter o quê? Um conflito,
Porque, porra, ali está em português, mas eu não estou conseguindo entender. É aí que entra o que a gente vai chamar de dificuldade. Qual é a dificuldade? É fazer exatamente essa tradução da língua materna para a linguagem matemática, né? E aí nós temos alguns comandos, né, dentro do problema de matemática, né? Tipo, determine, calcule, mostre, prove, verifique. São palavras, são comandos que isso aparece, que vão aparecer não só na prova de matemática, mas também nas outras provas, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de que a língua é original, a portuguesa, e fazer essas conexões do vocabulário matemático para aquilo que está escrito é importante, né? Por isso da minha metodologia. É a gente aprendendo esse vocabulário e entender que, ao interpretar o texto e fazer a tradução, a gente já consegue ter a ferramenta necessária que a gente vai usar, né? Que a gente vai usar, tá? E aí, o que acontece? Então, veja. A gente tem uma linguagem não usual, que é a matemática. Essa linguagem não usual traz alguns problemas, que são as questões de vestibular que a gente conhece, ou de concursos que a gente conhece, ou até da prova do colégio. Está numa linguagem que a gente entende, e aí a gente chega naquela situação assim, eu não entendo o que está sendo pedido. Porque o vocabulário, o nosso dicionário matemático, ele não está bem feito, né? Ele não está bem solidificado, né? E aí tem uma consequência. Qual é a consequência? A gente acumula ou a gente tem um atraso nos estudos por excesso de informação ou por falta de tempo, né? Porque quando a gente vai adquirindo o vocabulário matemático, isso demora, né? Isso demora. E a ideia é que a gente consiga adquirir esse vocabulário com uma velocidade que seja compatível com o nosso aprendizado, né? E esse ano, que é o ano de 2023, a gente vai ter um ingrediente a mais, né? Eu diria um tempero a mais nessa história. A antecipação dos vestibulares, em especial aqui no estado de São Paulo, né? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é a única a única prova, né? É o único exame, é o único concurso que tem essa abrangência nacional pensando em ensino médio, né? E quando eu falo abrangência nacional, é aquele que tem o maior número de candidatos prestando, né? Nenhum outro vestibular no país tem 5 milhões de pessoas fazendo, né? Então, assim, se nenhuma outra prova tem a abrangência do Enem, então a gente pode entender que todos os outros processos, eles giram em torno do Enem. E girando em torno do Enem, então todos esperam sair a data do Enem, né? Pela realização da eleição em 2022, o Enem ele estabeleceu as datas mais ou menos no meio do mês de novembro, né? Foi dias 13 e 20 de novembro, se eu não estiver enganado. O que a Unicamp fez? Colocou no primeiro final de semana de novembro, dia 6, né? E a FUVEST colocou no dia 4 de dezembro, né? Então, você percebe que tem uma movimento. Em 2022, né, para o vestibular 2023, teve esse movimento, né? O que aconteceu esse ano? O Enem, ele ocupou aquele final de semana que foi da Unicamp ano passado. Então, ele ocupou o final de semana do 5 e do 12 de novembro. O que a Unicamp fez? Vou colocar um final de semana antes. E ninguém estava esperando isso, né? Ninguém estava esperando isso. Quer dizer, de uma certa forma, a gente até estava esperando isso porque tem um movimento, mas daqui a pouco eu vou falar dele, tá? E aí, com essa antecipação da Unicamp, essa falta de tempo,
ela veio à tona, né? Porque todo mundo estava com aquela programação. Enem 5 de novembro, Enem 12 de novembro, Unicamp 19 de novembro. O que a Unicamp fez? Ela trouxe para o 29 de outubro. E aí, 3 semanas a menos, para quem tem um cronograma enxuto, faz diferença. Então, o que acontece, o que vai acontecer, né? O que eu estou prevendo que aconteça nesse ano especificamente. O pessoal vai encurtar o cronograma, encurtou o cronograma para sobrar um tempo de revisão. E aí, a gente não dá um tiro no pé, nós damos 2 tiros no pé. Qual é o primeiro? A gente vai ter que acelerar. E vai acelerar. E vai acelerar. Porque uma semana a menos para quem se prepara para um concurso é matéria pra caramba. E faz diferença. E faz muita diferença. Então, aí a gente tem aquela falta de tempo. E aí o que acontece? Encurta o cronograma, cada semana vai ter um pouco a mais de assunto. Um pouco a mais de assunto atrasa o estudo por excesso de informação. E é aí que eu montei a minha metodologia. A minha metodologia, ela é para 32 semanas. Nossa, Rodrigo, mas 32 semanas vai estar na véspera da Unicamp. É verdade. Vai estar na véspera da Unicamp. Mas a minha metodologia, ela foi criada não para a gente encurtar o tempo e fazer uma revisão depois. Ela foi criada para a gente fazer uma revisão de uma maneira diferente. Mas aí quem for fazer o curso, aí vai ter acesso a essa revisão diferente, né? E aí, qual é o resultado? Putz, eu estou atrasado. Putz, eu vou deixar para o ano que vem. Ah, mas já que eu estou aqui mesmo, então eu vou frequentar a aula lá, porque a aula daquele professor é legal. E aí o que acontece? Como o processo ele não foi bem fundamentado, tem a insegurança. E aí surge aquela pergunta que a maioria dos vestibulandos tem, ou a maioria do pessoal que vai fazer concurso tem. Putz, será que eu estou preparado mesmo? Né? E tem um detalhe importante, né? Como é que a gente faz isso, então, né? Como é que a gente melhora, né, esse desempenho, né? Talvez você esteja me escutando aí para chegar nesse ponto, tá? Então, eu fiz toda aquela introdução, né? Falei da linguagem, falei do tripé, falei do que acontece. Veja, como é que a gente melhora o desempenho em matemática? Primeiro ponto, a gente vai treinar o ponto fraco, né? Eu costumo dizer que não há nada mais difícil do que uma soma de frações, né? E às vezes você sabe a teoria. Pô, tá redondinha a teoria, você sabe como é que faz. Pá, 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 pá. Onde está o problema? Está naquele 1/2 mais 1/3. Está no 1/2 mais 1/3, que vira 2/5. E digo para você, viu? É natural. Né? É natural. Porque chega uma hora que o nosso cérebro ele trabalha assim. Pô, cara, eu vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Só que tem uma hora que ele para. Ele para de propósito? Não, ele para se refrigerar. Por isso que, às vezes, a técnica de prova é a gente fazer o seguinte. Pô, ó. Coloquei água no radiador. Né? Os mais antigos entendem o que eu tô falando. Pô, lubrifiquei. Né? Dei aquela refrigerada. Pô, água no cérebro é importante. O cérebro volta, né? E aí tem uma frase que é importantíssima, né? Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco, né? Você puxa a corrente, aquele elo mais fraco vai arrebentar. Os outros podem ser muito fortes, mas aquele vai arrebentar, né? Uma outra coisinha para a gente entender é a tal da prática constante, né? E aí, quando eu falo de prática constante, é assim, a cada momento a gente fazer a gente revisitar aquilo que a gente viu, né? É o que o pessoal da neurociência fala de memória a longo prazo, né? Isso é importante, tá?
E aí, se você fazer meu curso, você vai entender que eu estou falando isso com um pouco mais de propriedade, é para evitar o famoso, putz, deu branco, né? Na hora da prova, tá? E aí, o importante é estabelecer conexões entre os tópicos. Porque, veja, você ficou intrigado com essa barra que não saiu aí, né? Ela ficou aí de propósito, tá? Veja, quando a gente fala de sistema de ensino, né, educação básica, a gente tem avaliação do colégio. Até no vídeo eu falo, né, que o aluno ele faz o que a gente chama de encher bexiga e esvaziar bexiga, né? E ele está sempre nisso, né? É o cachorro que corre atrás do rabo, né? Então, na véspera da prova, ele enche a bexiga. Putz, está aqui. Vou fazer a prova, ele abre a mão, né? É aquela ideia de relaxamento. Abriu a mão, a bexiga vai, esvazia, e aí ele não retém a informação, né? Não que esteja errado, tá? Tem gente que se dá muito bem com isso e beleza, mas assim, a longo prazo isso não é legal, tá? Isso não tem resultado, ele não tem resultado positivo a longo prazo. E outra coisa, eu vou colocar um negócio aqui, talvez eu possa estar, assim, falando assim, pô, Rodrigo, mas peraí, cara, como é que você está falando isso? Que são os simulados, né? Quando a gente fala de simulado, né, para você que está no terceiro ano e a sua escola faz simulados correntes, simulados frequentes, né? Para você que está no cursinho e o seu cursinho faz simulados frequentes, ou até para você que faz aquela plataforma online que faz simulados frequentes, o que acontece? Essas avaliações do colégio e esses simulados, eles não podem ser descompassados com aquilo que você vê em sala de aula, né? Se você tem uma avaliação no segundo ano do ensino médio, de logaritmo, por exemplo, e você coloca uma questão da prova envolvendo semelhança de triângulo com logaritmo, você vai ter um problema, né? Porque o primeiro argumento não estava na matéria da prova. Os simulados, né, que quem trabalha com material apostilado tem, ou quem faz plataforma online tem, os simulados eles não podem descompassar daquilo que o aluno já viu, né? Então, assim, se a plataforma está falando de potenciação, radiciação, produto notável, os simulados eles vão falar de potenciação, de radiciação. Só que o vestibular, ele trabalha a potenciação e ele trabalha a radiciação. Só que ele vai trabalhar a potenciação com PG. Ele vai trabalhar a radiciação um pouquinho com número complexo. Ou vai trabalhar potenciação pensando em PG, pensando em logaritmo. E o cara da plataforma não faz isso. Ele não faz isso por quê? Porque isso aqui é diferente do vestibular. Porque o vestibular você tem o conteúdo programático dentro do tacho, né? dentro da panela. E aí você mexe, e vai mexendo, e vai mexendo, e vai mexendo. Né? E aí você coloca a questão com todos os assuntos misturados. Não é a questão do colégio, não é a questão do simulado. Né? Quando a gente fala de simulados, quando a gente fala de avaliação do colégio, a gente tem um tópico isolado, logaritmo. Beleza, vai cair logaritmo. Geometria espacial, prismas. Só vai cair prismas. Eu não posso, por exemplo, pegar o conteúdo de um prisma e jogar numa esfera. Porque eu não cobrei esfera. Eu não posso pegar o conteúdo de uma esfera e colocar num cone. Se a prova for de cone, porque eu não fiz esfera. Eu não posso, por exemplo, pegar uma questão de função afim e relacionar com progressão aritmética. Porque o meu conteúdo foi função afim. Entendeu a limitação? É o sistema, tá? Mas, enfim,
né? O aluno que pensa a longo prazo, ele de repente consegue, com o jogo de cintura, sobreviver a isso, né? Mas a grande maioria não, porque eles usam o esquema da bexiga, né? Enche a bexiga, sobe e esvazia a bexiga. E o simulado, ele vai ser semelhante ao vestibular, mais ou menos, quando o conteúdo já tiver com um pouco mais de corpo, lá na 17ª semana. Aí você vai falar assim para mim, mas ô Rodrigo, peraí, cara. No meu simulado tinha uma questão da FAMEMA, tinha uma questão do Enem, tinha uma questão da FUVEST, e eu fiz na 3ª semana de cursinho. Mas é uma questão. O problema é que se você pega o Enem, são 45, eles misturam, né? E essa demora para começar a ter o compasso entre o simulado e o vestibular, às vezes ele causa no aluno a sensação de que é assim, cara, será que eu vou lembrar disso na hora da prova? Porque hoje eu estou fazendo o meu 3º simulado. Cara, mas se eu estou fazendo o meu 3º simulado, putz, será que lá na prova, que é daqui 26 semanas, será que eu vou lembrar aquilo que eu vou fazer no meu 3º simulado? E aí tem aquele detalhe que eu falei para você no ponto anterior. Você encurta o cronograma, você enxuga o tempo, porque o dia não vai deixar de ter 24 horas, a semana não vai deixar de ter 7 dias, só porque a Unicamp antecipou a prova, né? E a FUVEST antecipou a prova e todos os vestibulares paulistas terminam em dezembro desse ano, né? Nenhum deles vai esticar para janeiro, né? Não sei a Unifesp, tá? Mas talvez, né, os 3 grandes, a Unicamp, a USP e a Unesp, não vão esticar para janeiro de 24, né? E aí, essa pergunta de que, putz, o que eu estou fazendo agora bem, será que eu vou lembrar depois? Ela pode desestruturar o vestibular, né? E aí, quando a gente fala de vestibular, é todo o conteúdo do matemática, né? E aí, pensando nisso, como é que a gente pode fazer, né? São 2 recadinhos importantes para a gente terminar essa nossa aula de hoje, né? Eu acho que o primeiro recado é aquele que eu coloquei como segundo, né? Eu acho que o primeiro é esse, né? Cada um é cada um, né? E aí até tem uma brincadeira que muito pai usa, né? Quando o filho fala, mas todo mundo vai, né? Aí o pai fala para o filho, não, mas você não é todo mundo. Fulano fez isso. Mas você não é fulano, né? E aí tem até uma brincadeirinha, né? Que o pessoal usa e fala, tá vendo? Não são iguais, né? Então você é único, né? Talvez o que serve para os outros pode não ser o ideal para você, né? E aí, nesse primeiro momento, você tem que buscar o autoconhecimento e a forma como você aprende, né? Às vezes, pensando naquele tripé da matemática, o que acontece? Conceito, aplicação, prática, talvez você seja mais da prática, mas aí você não pode deixar a aplicação e o conceito de fora. Talvez eu precise de mais conceito, mas você não pode deixar a aplicação e a prática de fora, né? E aí, nesse momento, é importante ter um direcionamento nos estudos, né? Ter um cronograma de estudos, né? O meu cronograma ele está desenvolvido para 32 semanas, né? E a partir da segunda-feira, quando a gente inicia o curso, né? A gente vai nessas 32 semanas. Na verdade, o curso ele vai até o final dos vestibulares, né? Abrangendo toda a matéria. Mas a gente faz em 32 semanas porque eu, Rodrigo, né? Rodrigo, penso que com 32 semanas dá para você fazer bem, dá para você fazer tranquilo, e aí dá para entrar com o meu método exclusivo de revisão. Porque, faz a continha. A partir de segunda-feira, eu fiz o calendário aqui, ó. A partir de segunda-feira, a 32ª semana, com 2 semanas de pausa em julho, com 2 semanas de pausa, vai dar exatamente na semana da Unicamp. E aí você fala assim, Rodrigo, você não vai fazer revisão? Eu vou. Só que não da maneira tradicional como você está acostumado. Porque já tem muita gente por aí que está fazendo o quê? Vou enxugar o cronograma, estou em cima da planilha, que deixa eu pegar
o meu Excel aqui, deixa eu ver onde eu posso juntar esse, onde eu posso cortar esse. Ah, esse assunto aqui faz 3 anos que não cai, então eu vou cortar. Putz, já tem gente que está fazendo isso. Não, não. Com o método certo de revisão, você consegue fazer uma revisão e trabalhar com todo o conteúdo em 32 semanas, né? Então, assim, é importante que você tenha planejamento. Planejou? Disciplina. Disciplina, persistência, tá? Essa é a ideia e com isso nós acabamos com as apresentações, tá? Para quem está aí conosco, para quem está vendo a super aula, nessa semana, nesse final de semana, na verdade, né, entre hoje e domingo, vai ter uma promoção do curso, né? O meu carro-chefe, né, o meu principal curso é Paulistas mais Unesp, né? Paulistas mais Unesp. Abrange todo o conteúdo das 3 paulistas, USP, Unicamp e Unesp, né? FUVEST, Unicamp e Unesp, e abrange também todo o conteúdo que a Fundação do Unesp, quando prepara suas provas, ela usa, né? Ela usa, tá? Então, durante o final de semana, eu vou fazer uma promoção desse curso meu, tá? Para você que acompanhou a super aula, fique ligado nas nossas redes sociais, tá? O meu direct do Instagram, ele está liberado para você, caso você tenha alguma pergunta, tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa comigo, ele está liberado para você. Espero que você venha fazer o curso conosco e a gente começa na segunda-feira. Agradeço demais a presença. Para você que vai assistir a super aula depois, agradeço a sua audiência. Nos vemos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.